Olá, estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje recebendo mais uma vez aqui no nosso estúdio o Dr. Saul Tourinho Leal, advogado, doutor, especialista em direito constitucional e que está agora juntamente com Dona Rebeca e mais alguns sócios na Tourinho Leal Drummond de Andrade. Obrigado por estar vindo aqui. Prazer, Valteno, mais uma vez ter a grata satisfação de dar início a mais um semestre fazendo um balanço do que aconteceu e tentando prognosticar alguma coisa do futuro. É uma difícil tarefa saber o que se passa na cabeça do juiz, mas o doutor Saltorinho tem estado com a gente aqui no início, no começo, no início e no final de cada semestre para poder analisar as tendências do Supremo Tribunal Federal, de preferência naqueles temas voltados à nossa realidade do agro. Mas a gente tem toda a liberdade Claro. para poder se expandir mais. Então, esse é um semestre que terminou ainda na gestão do presidente Barroso, não é isso mesmo? Isso mesmo. E como é a análise que você faz, se me permite chamar de você, Por favor. desse tempo de gestão do presidente Barroso? Caracteriza por o quê, se pudéssemos resumir? O ministro Barroso tem, no Supremo Tribunal Federal, tentado, tanto quanto possível, colocar um pouco do que notabiliza sua personalidade. Ele é um homem que gosta de falar fácil, de uma linguagem simples, e tenta fazer no Supremo Tribunal Federal uma espécie de pacto contra o juridiquês, o que me parece uma medida interessante, benfazeja. Ao mesmo tempo, tenta ter uma relação republicana, cordial, aqui e acolá, talvez muito próxima, com o chefe do Poder Executivo, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meio que tentando saltar a ressaca da gestão do presidente Jair Bolsonaro, onde teve muita confrontação entre os poderes. E acho que um último traço que notabiliza ainda na linha da sua personalidade, essa personalidade mais festiva, mais alegre. Um presidente que aqui e acolá, nas ruas de Brasília, é encontrado num bar, num restaurante, Ou no ou sambódromo, no sambódromo, cantando e celebrando e diferente bem da festejando. antecessora. Sim, totalmente. Você não cogita uma cena dessa com Sua Excelência Ministra Rosa Weber. Mas com o ministro Barroso você já viu uma vez, duas vezes, três vezes. O Brasil já tinha tido, Valteno sabe bem, um presidente de um poder, um chefe de um poder assim, Juscelino Kubitschek. Eu ia me lembrar disso. Mas era do poder executivo. A solenidade, a seriedade, a cerimônia do poder judiciário é diferente, por isso que torna essa presença do ministro Barroso ainda mais digna da nossa consideração. Pois sim, mas como o Supremo, cada cabeça é uma sentença, a gente tem percebido, eu pelo menos ao longo dessa cobertura, que o Supremo tem sido mais coeso, mais junto nas decisões, com exceção dos últimos tempos, talvez dos 2 últimos meses, o ministro Fux tenha se distanciado um pouco, inclusive na questão da liberação do porte de maconha. O senhor vê assim também? Acho que há uma tentativa do tribunal em ter decisões de fato verdadeiramente colegiadas. E isso, Valteno, é fruto de uma crítica que vocês, da imprensa, que nós, da sociedade civil, fizemos e fizemos com justiça, que era o fim dessa tendência de decisões solitárias no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode ser, como foi caracterizado, 11 ilhas. Não, o Supremo é um todo que tem que funcionar de maneira harmônica, claro, dando a alguns ministros a voz divergente. É possível ter, é até bom que tenha, mas não que ministros tenham sua própria agenda jurisdicional. Acho que a partir dessas críticas, o ministro Barroso, e ele não pode tudo, mas tenta, acho que tenta, ter de fato um tribunal que toma decisões colegiadamente e que as vozes dissonantes, os chamados votos vencidos, possam servir de reflexão aos vencedores e, quem sabe, às vezes, até estímulo para uma mudança de posição no futuro. Bom, tratando-se agora das questões que foram apreciadas pelo tribunal no primeiro semestre, um tema que nos chama muito a atenção é o do marco temporal. O Supremo já havia decidido lá atrás, no ano passado, que o marco temporal não valeria
que dependeria das demandas e que, a qualquer momento, no tempo e no espaço, indígenas ou populações originárias pudessem requisitar, pedir aquilo que considerava terras, enfim, terras originárias. Aí ocorre que o Congresso acabou votando um projeto de lei derrubando o entendimento do Supremo, se é que se pode chamar de derrubando. Aí o presidente vetou, aí o Congresso derrubou o veto, aí o Congresso e mais algumas entidades recorreram ao Supremo. Está na mão do ministro Gilmar Mendes. Esse tema que é caro para o agro, como é que ele vai, na opinião, sua opinião, como é que ele vai se desenvolver a partir dessas demandas, desses contrastes, vamos dizer assim? Olha, Walter, nós temos aqui duas perspectivas. A primeira é a perspectiva da realidade política. O Congresso Nacional se recolocou no tabuleiro, firmou sua posição. Não penso que tentando desmoralizar o Supremo ou minimizar a importância do Supremo, não é isso. Promovendo um equacionamento jurídico por meio da lei para que aquela decisão encontre contornos que envolvam o Congresso Nacional. Todavia, há do outro lado um receio de que, claro, a última palavra quanto à interpretação da Constituição deixe aqui e acolá de ser do Supremo e passe a ser do Congresso. O ministro Gilmar Mendes me parece ser o relator perfeito para esse caso, porque ele consegue dialogar bem nos dois planos. É um jurista consagrado, portanto, confere um raciocínio jurídico para a questão, mas sem fechar a porta para novos desenhos possivelmente feitos pelos representantes do povo pelo Congresso Nacional. O caso está sob a relatoria dele, ele pode tomar uma decisão, ele pode tentar uma conciliação, isso acontece no Supremo Tribunal Federal, ele pode deixar a coisa maturar um pouco para então impulsionar esse processo. Vamos ver como Sua Excelência vai se comportar. Bom, ele já disse que em agosto começa a fazer isso exatamente que você falou, que é de fazer as audiências de um lado e outro, ouvir os lados que estão, né, os amigo curi daqui e dali, para poder tomar uma decisão. É isso mesmo que é o correto? O juiz deve se pautar por isso, por ouvir, por ver primeiro? Ele tem o poder da caneta de tomar uma decisão liminar, mas é preferível que faça isso antes, que ouça? Há alguns casos, Valterno, em que a urgência ela é clara. Quando você tem uma dada disputa em que, por exemplo, é o caso clássico no Brasil, notadamente na origem, não no Supremo, de um medicamento que vai salvar uma vida, o magistrado ficar chamando audiência demais, conversando demais, pode fazer perecer o direito. Uma prisão. Uma prisão é a mesma coisa. Houve uma determinação de uma prisão, a prisão é ilegal e o magistrado vai pensar, e vai refletir, vai conversar e vai ouvir. O preso vai dizer, não, isso é urgente, você tem que analisar agora. Mas nem todos os casos são assim. Quando você descreveu o périplo processual do marco temporal, você já disse que é uma disputa complexa. Passou pelo Supremo, depois volta ao Supremo com uma nova camada, daí vai para o Congresso. Há um veto do presidente, derruba-se o veto do Congresso, há uma nova judicialização. Isso já mostra a complexidade do tema. E o relator tem a sensibilidade de dizer, não vou decidir isso de maneira assodada, não vou decidir isso de afogadilho. Venha para cá, as comunidades dos povos originários sentem e deixam entender. Venha para cá o agro, diga qual é a sua queixa, diga do que você se ressente. Venha para cá Ministério Público, venha para cá AGU, venha para cá Congresso, venha para cá Poder Executivo. Vamos juntos numa mesa redonda, sem cabeceiras, em patamar de igualdade, tentar construir uma saída que a gente chame de nossa, não uma saída que alguém diga que é sua e que ao final não prevalece. Eu vejo bastante sentido no que você está definindo. Eu tive recentemente na festa de aniversário na FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, do seu presidente, deputado Pedro Lupion. Quem apareceu para comer um churrasquinho? O ministro Gilmar Mendes. Todo mundo, mas o ministro Gilmar Mendes aqui na casa, o ministro Gilmar Mendes é talvez um dos ministros, aí você que conhece o tribunal, talvez seja um dos mais, no sentido da discussão, do tema mais político, um dos mais políticos, junto com o ministro Barroso, será? É curioso isso. O ministro Gilmar não é detentor, nunca foi, de mandato eletivo, como já foi o ministro Flávio Dino, como já foi o ministro Nelson Jobim, Maurício Correia,
Paulo Brossard, ministro Gilmar nunca foi detentor de mandato. E é um homem oriundo da vida acadêmica. E até, não sei se você vai se recordar disso, Valteno, do Ministério Público, é procurador Sim, da República. é procurador. Mas essa combinação de academia e uma vida jurídica intensa não o privou da interlocução com as forças políticas. É presente no Congresso Nacional, tem uma agenda longa de audiências com parlamentares, com entidades representativas e se permite, como você acabou de descrever, de dar um abraço cordial a uma liderança parlamentar que representa um setor significativo, cada vez mais relevante do país, que é o agro. Agora, nesse semestre também, a gente tocou nessa questão do marco temporal, mas um outro tema que deixou o Congresso e o Supremo bastante opostos, né, em posição opostas, é a questão da descriminalização do porte de maconha. Essa é uma discussão que ainda vai render muito, assim, porque o Congresso se defende, o Congresso já não quer mais projeto de lei, o Supremo vai derrubar, vamos direto para a PEC. Aí a PEC está tramitando, assim como a PEC do marco temporal. Olha, tem alguns temas que representam chamados desacordos morais em toda a sociedade. Aborto, ele não passa sem debate na maior parte dos países do mundo. A questão das drogas, seja como política pública, seja como medida de repressão criminal, seja em categorias ou em quantidades, mesmo coisas mais singelas, propaganda do tabaco ou consumo de álcool nas ruas, nos parques, tudo isso encontra nos países um amplo espectro Minoridade penal. Minoridade penal. Isso é tema de... todo lugar tem celeuma com esse tipo de discussão. O que acontece, aí talvez o Brasil possa ter alguma distinção, é que quase sempre o endereçamento disso se esgota no Poder Legislativo e não migra para o Poder Judiciário. Ou se migra, migra excepcionalmente. O que o Supremo Tribunal Federal diz? O Supremo Tribunal Federal diz: a política implementada pelo Congresso Nacional desde há muito, ela gera um efeito colateral que rivaliza com a noção de direitos fundamentais. Qual é o efeito colateral? Há uma distinção feita pela polícia muito tênue entre o que é consumo, entre o que é porte, entre o que é tráfico, e nisso há uma camada da população que é mais dirigida ao sistema penitenciário do que outras. A partir daqui, eu demando que o Congresso reveja a política. O Congresso diz: não me sinto obrigado a rever, a política é essa. E vem o Supremo e profere a decisão que proferiu. Houve uma discussão entre o ministro Barroso e o ministro André, onde o ministro André dizia: estão descriminalizando. O ministro Barroso disse: não é isso, continua ilegal, mas há uma punição administrativa. No que o ministro André retruca dizendo que não vai ser feita, que não há essa fiscalização para uma punição administrativa. E a posição do ministro Fux que diz: estamos nos metendo em uma seara que não é nossa. Sim, foi um discurso contundente. Esse discurso viralizou nas redes sociais, quando o ministro Fux, numa frase emblemática, diz: não há no Brasil e não deve haver o governo de juízes. Com essa frase, a gente vai para um intervalo para falar dos desafios do Supremo nesse segundo semestre, que é um semestre também marcado por eleições no Brasil. É um instantinho só, eu volto com o Dr. Saul Tourim. Estamos de volta no Questão de Ordem hoje, batendo um papo aqui com o doutor, advogado, especialista em Direito Constitucional, doutor Saul Tourim Leal. Doutor Saul, então, a gente, mais alguma coisa a destacar nesse primeiro semestre do Judiciário? Eu queria até fazer uma outra provocação. Os jornais estamparam durante todo esse primeiro semestre gastos do Supremo com viagens internacionais, com diárias de segurança de ministros do Supremo, com liminares do ministro Dias Toffoli cancelando várias condenações da Lava Jato. Isso marcou muito, está nas mídias, a gente não está aqui inventando. Foi o tema que marcou todo o semestre.
De que forma que o senhor viu a reação do Supremo a tudo isso e da própria sociedade e da mídia? Olha, Valteno, eu não tenho nesses temas uma posição bajulatória de forma alguma. Eu acho que a bajulação ela é ruim para o tribunal. O tribunal, de fato, se viu confrontado pela imprensa, que tem o dever cívico de fazê-lo, no que diz respeito a qual é o protocolo do tribunal quanto a viagens internacionais de seus integrantes. Acho que é algo muito singelo, muito justo. Qual é o protocolo do tribunal? Pode viajar todos os dias? Deve-se ficar em dia de sessão? Por mais que haja o trabalho remoto, não há uma interferência? Quem paga essa viagem? Quantos dias fica? A viagem em missão pode combinar atividades de lazer? Tudo isso deveria estar previsto num protocolo simples, transparente, colocado no site, até para orientar os ministros e evitar algum tipo de desgaste. O tribunal me parece que não tem, se tem é só interno, nós não temos acesso. Tanto quanto a esse primeiro ponto, acho que é o papel da imprensa escrutinar, é o papel da imprensa questionar. Não acho aqui que há qualquer excesso nesse tipo de divulgação. Quanto ao ponto seguinte, seja a lembrança do ministro Dias Toffoli, seja a lembrança, por exemplo, do ministro Cristiano Zanin, que monocraticamente concedeu uma liminar relativa à desoneração da folha e que foi alvo de crítica dos setores que estavam contando com a manutenção da desoneração da folha, que conseguiram no Congresso Nacional, por meio de uma dura luta política, essa figura das decisões monocráticas, decisões solitárias, o ministro dá sozinho no seu gabinete, volta para o que tratamos no começo do nosso papo. O Supremo é um todo harmônico, colegiado. As divergências acontecem internamente, por meio dos votos vencidos, do debate, da confrontação de fundamentos. Quando os ministros começam a se sentir muito à vontade para conceder decisões solitariamente, que não são imediatamente referendadas pelo colegiado, o tribunal ele começa a funcionar de uma forma diferente daquilo que se imaginou, notadamente a Constituição Federal imaginou. Não acho que seja boa medida. Acha que pode haver razão no que o Congresso está decidido, já aprovado no Senado e está na Câmara, como, por exemplo, não pode um ministro sozinho, ou seja, por meio de liminar, derrubar uma decisão legislativa do Congresso? A proposta que tramita não é só essa, tem várias, tem mandato para ministro, É, tem muitas mas essa questão da iniciativas. liminar, da liminar monocrática, né? Sim, A sim, decisão sim. monocrática não derrubaria mais uma decisão de um colegiado que tem 511 com mais 81. Eu acho que a figura da liminar hoje, inclusive, Valteno, no funcionamento do Supremo, vou lhe dar um exemplo, ela está até superada. Eu não sei por que os ministros continuam fazendo isso. Vou lhe dar um exemplo. Nós tínhamos uma discussão sobre a possibilidade, você vai se recordar, de reeleição dos então presidentes da Câmara e do Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Davi Alcolumbre. Eu me lembro. Houve ali um limbo, pode ou não pode mais uma, o que a Constituição diz a respeito. E houve uma judicialização. O tribunal, a partir do ministro Luiz Fux, presidente à época, entendeu que não era conveniente uma decisão daquela vir solitariamente de um ministro. Era um tema de relevo, um tema institucional. E o que fez? Pautou a discussão no chamado plenário virtual, que não é essa sessão que a gente acompanha pela TV Justiça. É uma sessão que se dá online entre eles durante uma semana, cada um podendo lançar seu voto nesse intervalo, nesse interstício, colegiadamente. Aqui o tribunal se blinda da crítica dessa monocratização de decisões. Há o plenário virtual, não sei por que não fazem. Continua havendo casos em que o ministro concede sua decisão solitariamente e não há uma validação imediata do colegiado. O senhor percebe vamos dizer assim, uma extensão hoje do executivo no judiciário? Porque nós, jornalistas que acompanhamos, a gente percebeu, quer dizer, no governo Bolsonaro, o presidente também não se comportou bem com relação ao Supremo.
as acusações eram muito grandes e há o devido respeito ao judiciário. A gente percebe uma aproximação. O presidente, quando não consegue aprovar o projeto no Congresso, não, eu vou ao Supremo. E tem conseguido isso com o Zanin, tem conseguido isso com o Alexandre de Moraes, desoneração é um exemplo disso. Então, é assim que está, é essa quadra que nós estamos vivendo, de um approach entre o Executivo e o Judiciário, e do que vai dar isso? Olha, Valteno, é uma lição de sabedoria. A verdade e a justiça está no meio. Por que que as coisas no Brasil são sempre de extremos? Presidente Bolsonaro, uma postura muito beligerante com o Poder Judiciário, muitas queixas, notadamente com o Supremo. Aí a gente sai desse ambiente, que não era bom, não era o ideal. Não, até de agressão aos ministros, né? Diretamente, personalizou as queixas. E vamos para uma noite de núpcias, uma relação demasiadamente, meu modo de ver, próxima. Há uma frase, Valteno, de Frost que diz: boas cercas fazem bons vizinhos. Eu acho que a relação com o Poder Executivo, notadamente o Supremo Tribunal Federal, tinha que ser a relação que a Constituição Federal determina. Há um trato cordial, respeitoso, de alto nível, republicano. O presidente da República é bem-vindo ao tribunal em visitas institucionais, em posses, em solenidades, mas no momento da decisão não pode haver jantar, não pode haver despachos de ministros de Estado como se advogado fosse, não pode haver uma agenda orçamentária lastreada não numa cultura de cortes, de controle orçamentário, mas na expectativa de vitória em decisões judiciais. Eu acho que, no que diz respeito ao Poder Executivo, o fato do presidente Lula ter uma relação republicana, cordial, educada, é muito bom para todos nós que estávamos cansados, fadigados de tanta confrontação, mas isso não quer dizer que possa, com o ar sedutor que o presidente da República tem, tentar, em alguma medida, interromper o curso do que é principal, Valteno, a independência do Poder Judiciário. Claro, e como você citou a questão da cerca, no agro, a gente tem também uma frase que vem lá também do interior de Goiás, que é o seguinte: o que segura o gado não é a cerca, é o pasto. Opa, essa também é muito boa e ela dá um ar provocativo. Mas voltando a... teremos um novo ministro, presidente do Supremo, né? O ministro Barroso, ele assume, a ministra Rosa teve sua presidência interrompida pela aposentadoria compulsória, porque alcançou os 75 anos. Então, a presidência do ministro Barroso é uma presidência mais longeva. Ela vai até setembro de 25. Então, teremos 24 inteiro com o ministro Barroso conduzindo os caminhos do Supremo Tribunal Federal. Até quando, 25? 25 de setembro. Então, ele vai ter ainda um setembro pela frente. Tem, um bom tempo. E qual a sua visão sobre o processo eleitoral? A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral, agora saindo um pouquinho do Supremo, entrando, a gente teve uma eleição quase que toda judicializada com o VAR, o juiz, o TSE era o VAR, na verdade, né? E a gente vai ter a mesma repetição? A sinalização é que é uma repetição da eleição passada. Eu quero acreditar que não, Valteno. Eu quero acreditar que não. Eu acho que as eleições municipais, o natural delas é ela ter um tipo de confrontação mais paroquial, mais localizada. Quando você vai ver o tipo de judicialização que quase sempre chega ao Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, é multa eleitoral por propaganda antecipada, acusação de compra de voto, situações relativas ao tipo de propaganda que foi feito, direito de resposta, corte de tempo de oponentes que não fizeram bom uso de direitos de resposta, esse tipo de discussão. É claro que, mesmo sendo municipal, o TSE está se antecipando, acho que criando expertise para as eleições de 26, determinadas temáticas. Qual o uso da inteligência artificial nisso? Até onde eu posso ter robôs influenciando o processo eleitoral por meio das redes sociais? Qual a obrigação das redes sociais quando eu digo para derrubar um post, quando eu digo para excluir um vídeo? Eu acho que a eleição desse ano,
Quanto aos municípios, o tipo de litígio que chega talvez continue sendo mais do mesmo, Ou um aprimoramento, né? mas um tribunal que já vai se antecipar para criar o seu próprio laboratório de regulação desses outros temas. Esses sim temas que estão dando a cena das disputas eleitorais em todo o mundo. Já caminhando para o final, é possível haver um bom relacionamento e de que forma que ele poderia ser restabelecido entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal? Olha, Valteno, eu acho que o Congresso Nacional, nesse particular, o Congresso Nacional, ele também precisa ver o lado do Supremo, Valteno. Porque o lado do Congresso já é conhecido. O Congresso se ressente de que temas por ele regrados chegam ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal desmantela. Sendo que, por exemplo, política de drogas, ninguém vai ter em mente que cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer. Claro, então a queixa do Congresso ela é conhecida, mas dessa vez eu sinceramente acho, notadamente tendo como presidente do Congresso uma figura do direito, benquista, como é o senador Rodrigo Pacheco, que veja o lado do Supremo. A vida do Supremo Tribunal Federal não é uma vida fácil. Os casos chegam até o Supremo Tribunal Federal quase sempre incutindo neles queixas de grupos organizados que se dizem violentados em seus direitos E fundamentais. não pode fechar o olho, né? Ele aprecia a questão, ele justifica, ele fundamenta. Há um debate público entre os ministros, debates que são duros, duríssimos. Às vezes os ministros se desentendem na luta por justificar uma decisão. Então, se nós pudéssemos fechar o nosso encontro hoje, talvez com uma bandeira branca, acho que dessa vez pode vir do Congresso Nacional dizendo: Supremo, eu sei que não é pessoal, eu sei que não é contra mim. Dr. Saul Tourinho Leal, da Tourinho Leal Drummond de Andrade Advocacia, obrigado pela sua presença aqui, por essa análise esclarecedora, e a gente torce por dias melhores nas relações entre os poderes. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Walter. Eu agradeço a você que acompanhou de casa essa entrevista com o advogado, doutor, especialista em direito constitucional, Dr. Saul Tourinho Leal. A gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.